Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Virtual Lab Network. Meu nome é Rafael e nesse vídeo vamos ver como solucionar um problema que muitos se deparam quando estão planejando a configuração de uma VPN para atender a solicitação de seus clientes. Estou falando do VPN Overlap Subnet. Imagine o seguinte cenário: você tem um cliente que precisa acessar um web server que fica dentro da sua rede, dentro da sua empresa, de forma remota, porque ele vai originar a conexão com o web server de uma rede externa, ou seja, da rede da empresa dele. Para atender a solicitação do cliente, a sua ideia foi criar uma VPN. Porém, você descobriu que a rede que a empresa dele já utiliza é o mesmo rede que você já utiliza dentro da sua empresa. Dessa forma, ocorreria a sobreposição de rede na criação da VPN, ou seja, o VPN Overlap Subnets. O objetivo desse laboratório é mostrar o processo de configuração de uma VPN para contornar o problema de sobreposição de rede na VPN. Para isso, eu preparei uma topologia onde temos dois FortiGates, um roteador Cisco, que aqui representa um provedor de serviço de internet, que vai permitir a conectividade entre os dois FortiGates. Aqui temos o web server, aqui temos o cliente, que fará o acesso ao web server assim que a VPN for estabelecida. Então vamos começar a configurar nosso laboratório através do FortiGate Empresa. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já clica no botão e se inscreve. Assim você não perde nenhum conteúdo. E já sabe, a melhor forma de aprender é fazendo, é mão na massa. Esse é o diferencial. Então agora vamos para o laboratório. Então agora a gente vai começar a realizar a configuração do nosso laboratório. Só que antes disso, vamos clicar aqui no roteador do provedor de serviço para verificar como está a configuração atual dele. A gente vai dar um show run aqui. Então a porta 1/0 que se conecta com o FortiGate da empresa está com o endereçamento IP 1.1.1.1/30 e a interface 2/0 que se conecta com o FortiGate do cliente está com o endereçamento IP 2.2.2.1/30 também. Como vocês podem ver aqui, não tem nenhuma outra configuração. Então a gente pode sair aqui da console do roteador e agora o próximo passo é a gente começar a realizar a configuração do FortiGate empresa aqui. Eu vou acessar a interface web dele para a gente começar a realizar essa configuração. Eu já estou aqui na interface web do FortiGate empresa, então agora a gente vai clicar aqui em Network, a gente vai vir aqui em Interfaces e a gente vai ver também como está a configuração das portas aqui no FortiGate empresa. A porta 3 é a porta de gerência, é por essa porta que eu estou acessando o FortiGate na interface web dele. A porta 2 é a porta que eu estou utilizando como LAN, que está com o endereçamento IP 10.1.0.1/24. A porta WAN1, que é a porta 1, ela está com o endereçamento IP 1.1.1.2, porque é essa porta que faz conectividade com o roteador do provedor de serviço. Então essas são as configurações das portas. Agora a gente pode vir aqui também, dentro de Network, a gente pode vir aqui em Static Routes, e aqui a gente vai se deparar com essa rota estática aqui. Essa rota estática aqui, eu criei essa rota estática para permitir que o FortiGate consiga se conectar, consiga pingar a interface WAN do FortiGate do cliente. Então agora a gente vai começar a realizar as configurações necessárias para atender a solicitação do cliente. Para isso a gente vai vir aqui em Policy Object, a gente vai vir aqui em Address. Aqui em Address a gente vai clicar aqui em Create New e aqui a gente vai definir dois objetos. Um objeto vai ser a rede de trânsito, que é uma rede que eu vou utilizar dentro da VPN, e também vou definir um objeto aqui para minha rede local, para minha rede LAN local, e está sendo utilizada dentro da empresa. Então vou definir um nome agora para minha rede, que vai ser rede-trânsito-CLI. Então essa rede aqui vai ser a rede de trânsito que eu vou utilizar para alcançar o FortiGate do cliente lá. E aqui eu vou colocar um range de rede que vai ser configurado lá no cliente, que eu vou utilizar aqui no FortiGate empresa como rede de destino. Então vai ser 192.68.100.128/25, essa vai ser a rede que eu vou utilizar como destino. Mas aqui a princípio eu só estou criando um objeto chamado rede-trânsito-CLI e estou associando esse nome a esse range, 192.68.100.128/25, só para facilitar na hora que eu for configurar a VPN. Vou dar um OK. Agora eu vou clicar aqui em Create New novamente e vou definir um objeto chamado LAN-local-MP, que vai ser minha rede local aqui, que é a minha rede local que eu já estou utilizando aqui no meu FortiGate empresa. Aqui eu vou definir o range, que é o 10.1.0.0/24, e eu vou colocar aqui a porta que esse range está associado, que é a porta LAN 2. Vou dar um OK. Agora, para minha solução de VPN funcionar, eu preciso também criar um pool para ser utilizado no SourceNAT. Para isso, eu vou vir aqui em ppool, vou clicar aqui em Create New, vou definir o nome do meu pool, vai ser LAN-to-SNAT. Na sequência, eu vou clicar aqui em Fix Port Range, e aqui eu vou colocar o range que vai fazer essa tradução para mim. Então vai ficar 192.168.100.1 até 192.168.100.127. E aqui eu vou colocar o meu range interno que vai sofrer essa tradução.
Então vai ser 10.1.0.1 até 10.1.0.127. Então esse range aqui, quando eu for sair originar tráfego da minha LAN, eu vou ser traduzido para 192.168.100.1 até 192.168.127. Vou dar um OK. Criei aqui também o meu pool que eu vou utilizar no meu Source NAT. O próximo passo agora é a criação da VPN. Para isso eu vou clicar aqui em VPN, vou clicar aqui em IPsec Wizard, vou clicar aqui em Custom. Na sequência eu vou definir o nome para minha VPN, vai ser VPN-to-CLI. Vou dar um Next. Aqui eu vou colocar o IP do peer com quem eu quero fechar essa conexão de VPN, vai ser 2.2.2.2. Aqui por onde eu vou sair para alcançar esse peer. Na sequência eu vou descer aqui, vou definir aqui minha chave compartilhada, que vai ser VPN. Aqui eu vou definir como modo agressivo, vou selecionar aqui como qualquer peer e vou apagar essas opções aqui. E aqui eu vou definir como 10 e na sequência como MD5. Aqui embaixo, na fase 2, eu vou configurar minhas redes que eu vou utilizar na fase 2 como local e como remote. Como local, eu vou definir essa rede aqui, 192.168.100.0/25. E como remota, eu vou colocar a rede 192.168.100.128/25 e vou dar um OK aqui. Então aqui eu criei minha VPN. Agora o próximo passo é criar uma rota estática para jogar tráfego dentro dessa VPN. Para isso a gente vai vir aqui em Network. Aqui em Network a gente vai vir aqui em Static Routes, a gente vai clicar aqui em Create New e aqui a gente vai definir a rede que a gente quer alcançar. Então eu vou colocar aqui 192.168.100.128/25 e aqui eu vou selecionar a interface por onde eu quero alcançar essa rede. Nesse caso vai ser pela VPN. Vou colocar aqui como a distância 4 e vou dar um OK. Então agora que a gente já realizou a configuração do nosso roteamento estático, a gente vai precisar criar um endereço IP virtual para a gente conseguir utilizar no nosso DNAT. Para isso eu vou clicar aqui em Policy Object, na sequência eu vou clicar aqui em Virtual IPs, vou clicar aqui em Virtual IP e na sequência eu vou definir um nome aqui para o meu Virtual IP, que vai ser VIP-to-LAN. Aqui eu vou selecionar a interface que eu vou utilizar nesse VIP, vai ser a interface VPN, e aqui eu vou colocar o meu range que vai fazer essa tradução. Então desse range aqui vai ser traduzido por range interno que eu vou colocar aqui. Meu range interno que vai ser 10.1.0.1 até 10.1.0.127. Vou dar um OK. Então aqui eu defini o meu DNAT. Agora o próximo passo é realizar as configurações das políticas que vão permitir o tráfego entrar e sair da VPN. Então vou clicar aqui em Firewall Policy, vou clicar aqui em Create New e aqui eu vou definir o nome da minha primeira política. Então o tráfego que vier pela VPN lá do FortiGate do cliente, ele vai entrar aqui pela VPN, ele vai sair aqui na interface 2, que ele quer chegar na minha rede. O source que ele vai utilizar vai ser a rede de trânsito, que é essa rede de trânsito aqui. O destino que ele quer chegar, eu vou definir aqui como VIP to LAN, porque esse daqui, quando ele chegar no 192.168.100.1 até 127, ele vai traduzir para o endereçamento IP da minha rede LAN, 10.1.0.1 até 10.1.0.127. Então, como destino vai ficar esse VIP aqui. Na sequência, eu vou definir o serviço. Eu vou colocar como todos. E agora eu vou desabilitar o NAT e vou dar um OK. Agora eu vou definir uma outra política, que é a política para sair o tráfego da minha LAN sentido o cliente. Então vai ser to-vpn-cli. Agora eu vou vir aqui, vou selecionar a LAN. Então o tráfego vai entrar pela LAN, ele vai sair pela VPN. E agora a origem que ele vai sair pela VPN. Então ele vai sair pela minha LAN local, que vai estar com o endereçamento IP 10.1.0.0/24, para o destino, a rede de trânsito do cliente. O serviço eu vou colocar todos, vou deixar o NAT habilitado, vou clicar aqui em Use Dynamic IP Pool, na sequência eu vou clicar aqui e vou selecionar aquele pool que eu criei lá. Então é esse que eu vou selecionar. E agora eu vou dar um OK. Então aqui eu já concluí a minha configuração necessária para o FortiGate funcionar. Agora eu vou lá no FortiGate do cliente e vou realizar uma configuração parecida com essa. Então agora eu já estou conectado aqui no FortiGate cliente. E agora a gente vai começar a realizar as configurações aqui para subir a VPN também. Só que antes disso a gente vai vir aqui em Network. Vamos vir aqui em Interface. E vamos verificar as mesmas informações que a gente verificou lá no outro FortiGate, que é o FortiGate da empresa. Então aqui a gente tem a porta 3 como porta de gerência, que é por essa porta que eu estou acessando a interface web do FortiGate.
Aqui a gente tem a porta 2, com endereçamento IP também 10.1.0.1/24. E aqui a gente tem a interface WAN, com endereçamento IP 2.2.2.2/30, que faz conectividade entre o FortiGate cliente com o roteador do provedor de serviço de internet. Agora a gente pode vir aqui também dentro de Network, a gente vai vir aqui em Static Route, e aqui a gente vai ver aquela rota estática que permite a conectividade entre o FortiGate do cliente com o FortiGate da empresa. Então, agora que a gente já fez essa verificação, a gente vai começar agora a seguir os passos que a gente fez lá no FortiGate empresa e aplicar a solução de VPN que a gente definiu no início desse laboratório. Então, para isso, a gente vai começar pelo Policy Object. Na sequência, a gente vai ver aqui em Address. E aqui em Address, a gente vai definir aqueles dois objetos que a gente precisa definir. Um vai ser a rede de trânsito e um vai ser a rede local. Então, eu vou clicar aqui em Create New, Address. Na sequência aqui, eu vou colocar o nome da minha rede de trânsito, que desse lado aqui vai ficar rede-trânsito-mp. Aqui eu vou colocar o range da minha rede de trânsito, que vai ser 192.68.100.0/25. Vou dar um OK. Agora eu vou definir aqui um objeto para minha rede LAN local. O nome vai ser LAN-local-CLI, que é do cliente local aqui. Na sequência eu vou colocar o meu range da LAN local, que é 10.1.0.0/24. E vou colocar aqui em qual porta está associada a esse range, que é a porta LAN aqui, que é a porta 2. Vou dar um OK. Da mesma forma que a gente fez lá no FortiGate da empresa, aqui a gente vai precisar definir também um pool que a gente vai utilizar no nosso Source NAT. Então, para isso eu vou vir aqui em IP Pool, clicar aqui em Create New, vou colocar um nome aqui, LAN-to-SNAT. Na sequência, eu vou clicar aqui em Fix Port Range, e aqui eu vou definir o meu range que eu vou utilizar para fazer essa tradução. Então, vai ficar 192.68.100.129 192.168.100.254. E agora, como range interno, eu vou colocar 10.1.0.1-10.1.0.127 e vou dar um OK. Então aqui eu defini também o pool que eu vou utilizar lá no meu Source NAT. Agora o que a gente precisa fazer é começar a realizar a configuração da VPN. Para isso a gente vai vir aqui em VPN, IPsec Wizard, a gente vai clicar aqui em Custom. A gente vai definir o nome para a nossa VPN, vou dar um Next. Na sequência eu vou definir aqui o peer com quem eu quero fechar, que nesse caso vai ser 1.1.1.2. Aqui por onde eu vou sair para alcançar esse peer, que vai ser pela WAN1. Na sequência aqui eu vou definir a minha chave compartilhada, que vai ser VPN. Vou clicar aqui em modo agressivo, vou definir aqui como qualquer peer. Vou remover essas opções aqui. E aqui eu vou colocar como 10, na sequência como MD5. Vou deixar essas mesmas opções do Diff Helm Group marcadas. E aqui eu vou configurar minha fase 2. Então agora como local address, eu vou colocar o range 192.168.128/25. E como remote address, eu vou colocar o range 192.168.100.0/25. E agora eu já posso dar um OK aqui. Então agora que a gente já criou a VPN, o próximo passo é definir uma rota estática para poder jogar tráfego dentro dessa VPN. Para isso a gente vai vir aqui em Network, na sequência a gente vai vir aqui em Static Route, a gente vai clicar aqui em Create New, aqui eu vou colocar a rede que eu quero alcançar, e aqui eu vou definir a interface por onde eu quero alcançar essa rede, nesse caso pela VPN. Vou diminuir a distância aqui para 4, vou dar um OK. Então agora que a gente já concluiu a configuração do roteamento estático, a gente vai precisar fazer a mesma coisa que a gente fez lá no FortiGate empresa. É criar um endereço IP virtual para a gente conseguir utilizar o DNAT. Para isso a gente vai clicar aqui em Policy Object, na sequência a gente vai clicar aqui em Virtual IP, vou clicar aqui em Virtual IP, e aqui eu vou definir o nome para o meu Virtual IP, que vai ser VIP-to-LAN. Na sequência aqui eu vou definir a porta que ele vai estar associado, nesse caso vai ser a VPN, aqui eu vou definir meu range externo, que vai ser 192.168.100.129 até 192.168.100.254, e aqui eu vou definir o meu range interno que vai sofrer essa tradução, que vai ser do 10.1.0.1 até 10.1.0.126. Agora eu vou dar um OK aqui. Então aqui eu já criei também o meu DNAT. O próximo passo é realizar a configuração das políticas de segurança. Eu vou clicar aqui em Firewall Policy, vou clicar aqui em Create New, vou definir o primeiro nome da minha política, que vai ser from-vpn-mp. Então, o que vier lá do FortiGate da empresa, ele vai vir pela VPN, pelo túnel VPN. O que ele está querendo alcançar vai ser a minha rede LAN, então vai chegar na porta 2. O source vai ser a minha rede de trânsito, que vai ser essa rede de trânsito MP.
O destino que ele quer alcançar vai ser o VIP to LAN, porque é aqui que a gente vai fazer aquela tradução do endereçamento IP externo para o endereçamento IP interno. Agora eu vou definir aqui para todos os serviços. Na sequência eu vou desabilitar o NAT e vou dar um OK. Agora eu vou definir a segunda política, que é aquela que vai permitir que o tráfego saia da LAN e chegue até o FortiGate da empresa. Vou clicar aqui em Create New. Vou definir o nome da minha segunda política, que vai ser to-vpn-mp. Agora ele vai sair da porta 2, com destino a VPN. A origem dele vai ser da minha rede LAN local. Então vou selecionar aqui LAN local. O destino que ele quer chegar agora é a rede de trânsito. Os serviços são todos os serviços. Vou deixar o NAT habilitado. Vou clicar aqui em Use Dynamic IP Pool. Na sequência eu vou selecionar o pool que eu criei, que é esse pool aqui. Vou dar um OK. E dessa forma a gente conclui a configuração necessária para funcionar a nossa VPN. O próximo passo é começar a realizar os testes e ver se o serviço está funcionando. Então eu vou vir aqui agora em VPN. Aqui em VPN eu vou vir aqui em IPsec Tunnels. Aqui é como a gente pode ver, o túnel ainda não subiu. Então eu vou clicar em cima dele aqui. E agora eu vou clicar com o botão direito e vou mandar minhas fase 2 subirem. E agora eu estou vendo que a fase 2 já está no ar. Vou clicar aqui em IPsec Tunnels novamente. E agora ele já está no ar. Então aqui no Genesis 3 o objetivo é fazer com que esse cliente aqui consiga acessar esse web server aqui por dentro da VPN. Para isso a gente vai acessar esse computador e vai utilizar o navegador dele para exibir a página que está aqui dentro do web server. Então a gente vai clicar aqui e acessar a console dele. Então agora a gente vai digitar o endereço IP aqui 192.168.100.2 e vamos dar um Enter. E aqui a gente conseguiu exibir a página que está lá no servidor web. Então a gente digitou o endereço 192.168.100.2, ele passou por dentro da VPN, fez aquela tradução do DNAT, encaminhou para o endereçamento IP da LAN, naquele range do 10.1 e chegou até o web server, por isso a gente está conseguindo visualizar essa informação aqui na máquina do cliente. Agora a gente vai voltar lá no FortiGate para a gente verificar essas informações. Então agora a gente vai lá no FortiGate para a gente verificar se ele está passando aqui por dentro da VPN. Então vou acessar aqui a interface do FortiGate. Então aqui no FortiGate a gente vai vir aqui em Log Report. Na sequência a gente vem aqui em Forward Traffic. E aqui a gente já vê que bateu um tráfego aqui. Então dessa origem 10.1.0.2, que é a origem aqui desse cliente. O destino que ele está alcançando é 192.68.100.2. E agora por onde ele está passando? Ele está passando por dentro dessa VPN, que é a VPN que a gente criou, que é o to-VPN. Então ele está passando aqui por dentro dessa VPN para chegar até o outro lado. Então dessa forma a gente conclui nosso laboratório. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.